né? O texto é bem conhecido dos irmãos. Mas dentro dessa lógica, eu quero participar aqui com os irmãos uma coisa muito interessante que eu venho descobrindo no texto, no primeiro versículo que nós lemos, no versículo de número 10. O versículo de número 10, a última parte do versículo, ele fala de uma localização. Fala-se de uma cidade. E por que não dizer de uma aldeia chamada Betsaida? Se você for um estudioso da Bíblia Sagrada, você vai entender que essa palavra Betsaida significa casa da pesca. É tão sugestivo, irmão, o que eu quero passar para você aqui nessa noite, que o próprio texto está inspirando-nos a entender que o lugar aonde aconteceu esse fato tão importante era um lugar de aglomero de pessoas. E a primeira lição que eu tiro do texto, do versículo 10, é a seguinte: Betsaida, casa da pesca. Se é casa da pesca, eu preciso entender que o lugar aonde eu estou, ou que o lugar onde Jesus estava com os seus discípulos, é um lugar apropriado para se ganhar almas. Aleluia. Você está compreendendo comigo? Amém. A primeira lição que eu extraio do texto é esta. Qual, irmão Gilson? Um lugar apropriado para que eu trabalhe para o reino de Deus. Glória a Deus, Senhor Deus, maravilhoso. E por que não dizer que esse lugar, a casa de pesca, é o mundo onde nós vivemos? É um lugar onde nós estamos passeando pelas ruas e muitas das vezes nós enxergamos pessoas debilitadas e às vezes nós não temos coragem de falar uma palavra de ânimo para essa pessoa. A apostila que foi nos passada diz o seguinte, guarde bem isso. No texto supracitado nos mostra a primeira multiplicação. Um local apropriado para juntar as pessoas. Observe que já estava tarde, os discípulos queriam mandá-los embora. Precisamos ser persistentes nessas horas. Não podemos olhar para o relógio humano e sim o de Deus. Eu, você, nós, estamos trabalhando em que tempo? Qual o tempo que nós estamos trabalhando? Ou qual o relógio que nós estamos observando? O nosso tempo? O nosso relógio? Ou o tempo de Deus? O que você acha disso? Se eu trabalho a favor do meu tempo, escute bem, isso é profético, eu quero passar algo profético para você aqui. Aleluia. Se eu trabalho em prol do meu tempo, em prol da minha hora, eu não vou ganhar nada. Porque existem duas palavrinhas muito interessantes. Existe o tempo nosso e existe o tempo de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes capítulo 3, o sábio Salomão, ele disse algo importante e interessante para nós guardarmos no nosso coração. E o que foi? Há um tempo determinado embaixo desse sol ou do céu, como queiram, para trabalharmos ou esperarmos alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Glória a Deus. É maravilhoso, Jesus. Se eu trabalho no tempo do homem, se eu trabalho preocupado com o tempo do homem, uma coisa eu vou adquirir. E o que é que eu vou adquirir, irmão Gilson? Eu vou adquirir aquilo que Salomão adquiriu:
cansaço e enfado. E esse tempo que quando você olha para o relógio são 20 horas e 15 minutos, esse tempo significa cronos. E é o tempo que eu trabalho em meu favor. Se eu trabalho em meu favor, eu estou lutando apenas em favor da minha vida, não em favor do reino, o qual o meu Senhor e o teu Senhor te chamou, não para trabalhar no teu tempo, mas sim no tempo dele. Aleluia! É maravilhoso, Jesus. Agora eu quero passar para você o seguinte: se eu trabalhar, ou se eu resolver trabalhar em prol do tempo de Deus, aí eu estou trabalhando no kairos, ou seja, no tempo determinado, o qual eu vou receber alguma coisa da parte de Deus. Aleluia! Tu és maravilhoso, Senhor. Se tem uma coisa que eu preciso compreender, meu irmão, é que não dá mais para perder tempo. Não dá mais para pensar ou ter dois pensamentos. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para esperar uma resposta apenas para dar força para as minhas necessidades. Eu preciso trabalhar e me envolver no tempo de Deus. Por quê? Porque Ele me chamou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória E o tempo de Deus, meu irmão, é o tempo mais justo que tem. Porque é no tempo de Deus que eu vou receber algo da parte dele. Não adianta nós trabalharmos com biquinhos. Biquinhos não trabalha. E Deus não trabalha com biquinhos. Deus não trabalha com sentimentos. Deus não trabalha esperando que você tome uma decisão. Deus trabalha naquela pessoa que abre o seu coração e se interessa por almas que estão sendo levadas ao inferno de passos largos, e muitas das vezes nós estamos desapercebidos dentro da igreja, e muitas das vezes eu usei essa expressão e comentei com o nosso pastor, o pastor Celso. O diabo, ele está acomodado nas nossas reuniões e nos nossos cultos. Porque nós, em vez de nos preocuparmos com as almas que estão indo a passo largo para o inferno, nós estamos nos preocupando com picuinhas entre as quatro paredes. E aí, irmão, o diabo faz a festa. Mas eu entendo. Eu entendo que eu não posso trabalhar no crono. Eu entendo que eu preciso trabalhar no kairos. É o tempo de Deus. É quando soa aquela palavra no teu ouvido, vai e faz. Existem vidas que precisam receber uma palavra da sua boca. Eita, Deus maravilhoso. É isso que me preocupa. Tremendo, poderoso, Rei da Glória. É isso que me preocupa. Então eu preciso trabalhar no kairos, não no cronos. O tempo de Deus. O tempo de Deus vai me trazer benefícios. Repitam comigo aqui. O tempo de Deus vai me trazer benefícios para a minha vida espiritual. Você pode glorificar a Jesus por isso? Ei, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!
Aleluia! Tu és maravilhoso, Jesus. No primeiro momento, os discípulos achavam impossível acontecer um milagre na declinação do dia. A preocupação dos discípulos era física e material, mas do Senhor Jesus era espiritual. Observe o que Jesus falou. Vamos ler o texto lá, irmão. Capítulo 9, versículo 13. A primeira parte do versículo 13. Eu quero que você leia. Participe. Deixe essa palavra correr nas suas artérias, nas suas veias. Leia o texto do versículo 13. Mas ele lhe disse: dai de vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo que nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Bênção de Deus, irmão Jair. Aleluia. Escute. Uma das coisas que eu descubro aqui nesse texto, e nessa apostila que é maravilhosa, isso dá para pregar 5 dias. Eu acabo descobrindo o seguinte, que Jesus, Ele sabe muito bem colocar sobre os nossos ombros a responsabilidade. É verdade. Aleluia. Ele poderia bater no peito porque Ele é Deus e dizer o seguinte para os discípulos: eu posso fazer, mas o negócio é com vocês. A responsabilidade é minha. Aleluia. A responsabilidade é sua. Eu preciso ter o pão à minha mão para passar para as pessoas. Por isso que Jesus disse o seguinte: dai vós mesmos de comer. A responsabilidade é sua, Jesus. Você tem a responsabilidade sobre os seus ombros de alimentar as pessoas. É verdade. Agora Deus abre um leque aqui, irmão, para fazer entender você e se conscientizar e entrar dentro dessa mensagem para você compreender o seguinte: se a responsabilidade é minha como igreja, que alimento eu estou dando para as pessoas? Aleluia, Jesus. Deus que glória a Deus. Feche os seus olhos um pouquinho e comece a analisar essas palavras. Se eu tenho a responsabilidade, se está sobre os meus ombros, que alimento eu tenho dado às pessoas que se aproximam de mim? Aleluia. Olhe para cá. Eu preciso entender que Deus não trabalha com pão embolorado. Eu preciso entender. Isso é tão lindo, irmão. Que vai surgindo coisas assim, a nossa mente vai ficando frutífera, irmão Daniel. Aleluia. E aí nós começamos a extrair coisas lindas do coração de Deus. Deus não trabalha com pão embolorado. Outra coisa, Deus não trabalha com pão cheio de fermento. Glória! Deus trabalha com pão sem fermento, pão sem levedar. Ou seja, Deus não tem como trabalhar aonde há fermento no vaso. Quando eu abrir a minha boca, meu Deus! o pão, eu vou me segurar aqui porque eu não consigo. Aleluia, Jesus. Quando eu abrir a minha boca, o pãozinho que sair da minha boca tem que ser melhor do que o da paixão. O pãozinho que
boca tem que ser melhor do que o maior benefício de Joinville e região, que é a Catarina. O pãozinho que sair da minha boca, as pessoas têm que ter o desejo e a vontade de retornar ou regressar para ouvir as palavras que saírem da minha boca. E alimento você tem passado para as pessoas. Rabachanda Ramanaya Sura. Eu me lembro que quando mamãe fazia os pães, se o Vladimir alcançou isso, o irmão Vladimir alcançou isso, ela fazia uma faixa de uns 8, 10 pães no forno a lenha, para a rapaziada que não era fraca, né? E aí nós degustávamos aquele pão. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o pão que desce do céu é melhor do que o pão da mãe do irmão Gilson. Porque o pão que a mãe do irmão Gilson faz é com fermento. Agora o pão que sai da boca do Senhor é sem fermento. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui: você precisa ter um pão a ser degustado pelas pessoas, e as pessoas têm o desejo de novamente comer o pão que sai da sua boca. Repitam comigo aqui: eu preciso proferir palavras como pão fresco. Agora esse pão não pode existir sem fermento. Amém? Aleluia! Deus, maravilhoso, Senhor! Glória! A responsabilidade é nossa. Eu me lembro que quando o Senhor Jesus, eu estou lá e cai aqui. É só no mistério só. Eita, Deus maravilhoso, aleluia. E não precisa ir para a internet, irmão, para buscar coisa. Aleluia. Meu Deus existe. Se a responsabilidade é minha, eu preciso dar ouvido, eu preciso estar atento, eu preciso estar atento às palavras do meu Senhor. Porque todos nós lemos aquilo que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso de número 15: ide por todo mundo. Esse versículo é antigo demais, só que o que eu quero dizer para você é o seguinte: a essência dele continua a mesma. Não saiu da boca de qualquer profeta, não saiu da boca de qualquer filósofo entendido da época, irmão. Saiu da boca do próprio Deus. E a responsabilidade é minha, é sua. E muitas das vezes nós estamos de boca fechada, sem falar desse Deus. Surgem algumas coisas lá na empresa, e eles fazem perguntas, não sei se para me instigar, não sei se para o que eles fazem essas perguntas. Mas a gente está um pouquinho afiado, e aí a gente dá uma resposta. Esses dias eles estavam comentando o seguinte, sobre adulterar, sobre fornicar, e aí disse: lá na igreja do irmão não pode. Meu Deus! Deus Todo-Poderoso. E aí tem engenheiro, tem técnicos, eletricistas. Eu disse o seguinte: lá na igreja não pode mesmo.
Porque lá na igreja é um lugar onde pessoas que vieram estragadas do mundo aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje tem palavras para ministrar ao coração. E eu tenho hoje uma palavra para ministrar no coração de vocês. Se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, Glória a Deus. vocês vão ao lugar de trevas. Deus, glória a Deus. Isso é ser profeta, meu irmão. Você não pode ficar calado. É por isso que eu disse no princípio aqui: o diabo não pode estar acomodado aonde nós estamos. Aonde eu colocar as plantas dos meus pés, o capeta tem que bater em retirada. O capeta tem que olhar para mim e para você com os seus demônios e entender o seguinte: aí não dá para mexer. Aí não dá para mexer porque tem pão fresco saindo da boca desse camarada. A minha carne treme aqui nessa noite. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Vamos à frente. Jesus queria somente experimentá-los, pois o mestre sabia muito bem o que dizer ou o que fazer. Jesus, sempre visando um sentido espiritual, eles retrucaram: como podemos fazer isso? Meu Deus. Vamos repetir todos nós juntos aqui. Como podemos fazer isso? Sabe o que isso nos apresenta? E o texto nos demonstra? É que nós sempre estamos enxergando dificuldades à nossa frente. E aí o Espírito de Deus ministrou ao meu coração. No mesmo texto diz o seguinte, vamos ler, está com a Bíblia aberta? Verso 13, o mesmo verso. A responsabilidade é minha e sua, e eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Ou seja, quando vem a dificuldade, quando aparece a dificuldade à minha frente, a minha tendência, escute bem, a minha tendência é sempre retroceder. É Deus. E aí eu acabo aprendendo no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 9, bem no final do capítulo, que ele diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para entrar no reino dos céus. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você nessa noite aqui, para você de maneira alguma retroceder. Aleluia. Deus me deu uma frase e eu guardo essa frase no meu coração: retroceder ou parar na caminhada não é traje de campeão. Aleluia. Se você parar no meio do caminho, você vai estar perdendo aquilo que Deus tem para você um pouquinho mais à frente. É verdade, Pai. E aí eu acabei guardando aqui o seguinte. Escute bem, se você quiser anotar, anote. Tem tempo? Anote aí com caneta. Aparece a dificuldade. Sempre vai aparecer quando eu estou trabalhando para Jesus. Aparece. Pelo menos, eu descobri no texto 4 dificuldades. Pelo menos 4. Escute bem. Dentro do texto do capítulo 9, eu achei 4 dificuldades que os discípulos encontraram. Primeiro, marquei, o declinar do dia, ou seja, a noite estava entrando. Que eu vou dar tempo para você. Você vai aprender junto comigo aqui. A primeira dificuldade que eu encontro nessa introdução que eu estou me passando, a primeira é o declinar do dia, ou seja,
estava entrando à noite. Que está no texto. Pode você ler em casa. Segundo, a segunda dificuldade que eu encontro. O lugar era cheio de gente. O que era? Deserto. Deserto é lugar de impossibilidades. Deserto é lugar onde encontramos escorpiões, serpentes e água amarga. Deus da glória. Vou repetir. Deserto é lugar onde você vai encontrar apenas escorpião, serpente e falta de água. E por que não dizer mais uma coisa que você vai encontrar no deserto? Calor escaldante. Aí eu me pergunto o seguinte: o que você tem feito? Qual a sua reação? Ou qual a sua atitude quando você se depara com tal dificuldade? Aleluia. Deus. Eu lhe pergunto isso. Talvez você esteja emaranhado em uma dificuldade. Talvez você esteja emaranhado em um problema insolúvel para você. Mas é nessa dificuldade, nesse problema insolúvel, que Deus entra em ação para trabalhar na sua vida. Aleluia. Terceira coisa importante que eu vejo: o declinar do dia, o lugar era deserto, a multidão os impressionou. Terceiro lugar, quando eles se depararam com 5.000 pessoas, eu creio que tinha mais. Eu creio, porque o próprio Lucas diz isso. Fora as crianças e as mulheres. O que impressionou os discípulos foi a grande multidão que eles encontraram à sua frente. Marque aí, eu espero você na casa. Isso dá uma pregação para você pregar em outra igreja, o irmão Dimas. O pastor vai liberar você, você vai pregar em outro lugar. Glória a Deus. Guarda aí, mãe de Amara, que o mistério está solto aí. Oh, glória, aleluia. Quarta dificuldade que eu encontro no texto. Escute bem, quarta dificuldade. Quarta dificuldade que eu encontro. O mantimento era pouco. 5 pães e 2 peixinhos. Repita comigo aqui, o mantimento era pouco. Era pouco. 5 pães 5 pães. e 2 peixinhos. 2 peixinhos. O que era isso para quase 7.000 pessoas? E aí eu comecei a meditar e o Espírito Santo me deu uma coisa interessante. Escute bem aqui, ó. O quarto item, eu quero que você compartilhar com você o seguinte: o mantimento era pouco. A possibilidade de se realizar um milagre era pequena. Aí o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração dizendo o seguinte: eu não preciso de 5 pães. E nem preciso de 2 peixes. Isso é profético, hein? Deus falou ao meu coração: eu não preciso de 5 pães, como também não preciso de 2 peixes para realizar o milagre. Você não deu glória? Tem mais mistério para você aqui, ó. Deus não precisa de nada. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Deus não precisa de matéria para realizar o milagre. Glória a Deus. Mas você vai dar glória a Deus comigo junto aqui. Deus só precisa de uma coisa para realizar o milagre. E essa coisa se chama fé. É maravilhoso, Senhor.
Meu Deus, que coisa boa! Meu filho, eu não preciso de 5 pães. Eu não preciso de 2 peixes. Eu não preciso de matéria para realizar um milagre. Basta apenas uma palavra. Quando ele abre a boca e diz, haja! Verdade. Senhor é tremendo, é maravilhoso, é poderoso, é lindo. Deus não precisava de nada quando Ele fez o homem. Deus usou uma coisa chamada matéria. Já estava a possibilidade para Ele. Mas se fosse necessário, não precisava do barro para criar-nos. Bastava apenas uma palavra. Glória! Quando Ele abre a boca, irmão, eu não sei o problema, a situação que você está se encontrando. Agora, quando Ele abre a sua boca, Ele decreta algo, Ele determina algo, só Ele pode determinar. A sua vitória vem na hora certa, a sua bênção pelo momento certo. Deus não precisa de 5 pães e 2 peixes. Eu não preciso de nada. Basta apenas uma palavra. Mas só o Senhor é Deus. Aleluia. Feche os seus olhos por 1 minuto só. E comece a proferir. Eu sei que tu não precisas de nada, Senhor, para realizar esse milagre que eu tanto tenho esperado. Aleluia! Rimanda soli cantere. Rabia suri manda rabia. Suri rabia dagai. Glória a Jesus. Milagres não se explicam, se crê apenas. Aleluia, Deus é santo, Senhor, aleluia. Dentro desse ponto, irmãos, de encontrar as dificuldades, nós sempre vamos encontrar dificuldades e problemas. Aleluia! Aí o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração dizendo o seguinte: se você quiser anotar, anote. Isso é de Deus, hein? Isso é de Deus. Por que surgem as dificuldades da nossa vida? Por que muitas das vezes nós estamos em um estado de crise e dificuldades? Olhamos para um lado, não enxergamos nada. Olhamos para outro, não enxergamos nada. Olhamos à nossa frente e só encontramos muralha e mar. Olhamos à nossa retaguarda, vem Faraó, vem um monte de bicho ruim atrás de nós para nos destruirmos. E aí o Espírito de Deus ministrou ao meu coração dizendo o seguinte: eu mando essas adversidades e essas dificuldades a vocês. Primeiro, marquei. Quando surgem as dificuldades, não é para me destruir, acabar comigo ou me envergonhar. Deus não manda dificuldade para nos destruir. Marca, se você puder marcar, marque. Quando vem a dificuldade sobre a minha vida, não é para me acabar comigo, para destruir a minha vida. Quando vem a dificuldade sobre a minha vida, eu preciso entender que Deus está no controle de tudo. E aí volta o pensamento: Deus não precisa de nada para realizar um milagre na sua vida. Segunda coisa importante, é coisa linda esse Deus, irmão. Quando elas surgem, ou seja, quando as dificuldades surgem, é para ver se como eu vou reagir, a minha atitude, o meu comportamento diante delas. Escute bem, isso é profético. Ou eu me prostro diante das dificuldades, ou eu faço com que as minhas dificuldades, elas se prostrem diante de mim. Glória. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Meu Deus! É,
Meu Deus. Talvez você esteja se prostrando diante das dificuldades que estão surgindo na sua vida, no seu ministério. Agora eu quero dizer para você o seguinte: fica uma decisão bonita para você nessa noite aqui. Ou você continua prostrado diante dessa dificuldade, diante desse problema que surgiu, ou você se coloca de pé. Porque Deus não fala com o camarada que desiste. A Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 2, ele disse o seguinte: ainda que aquela visão ali foi uma visão tremenda e aterrorizante para o profeta Ezequiel, Ezequiel não suportou, estava de cara no pó. Aí Deus diz para ele o seguinte: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Tudo bem aqui. Talvez as dificuldades da sua vida tenham sido grandes, preocupante. Você tem reclamado para a mamãe, para o papai, para o tio, para a titia. Mas não adianta reclamar para essas pessoas. O lugar é deserto aonde você está. É só você e Deus. Ai, irmão. Glória a Deus. Não adianta correr, o Gilson correr para a minha mãe, que ganha quase 4 mil reais por mês, com a aposentadoria do papai. O negócio é comigo. Eu sou poderoso. É Deus me provando, trabalhando na minha vida para tirar algumas escórias. Para moldar o meu caráter, irmão, o seu caráter. E ainda você não entendeu o mistério de Deus na sua vida. Eu acabo descobrindo, eu acabo descobrindo o mistério de Deus grande. É maravilhoso, Senhor. Deus faz isso É Deus. para nos fazer crescer. É Deus. Eu não posso ficar como o bonsai, aquela árvore japonesa, chinesa, eu não sei, que não cresce. Hã? Você precisa ser como um bambu. A mesma profundidade que o bambu se enterra, caule abaixo na terra, ele sobe para o alto, irmão, dando glória a Deus com as suas folhas. Você precisa ser assim. Enterre-se, caule nas profundezas das águas. Aí você vai encontrar refrigério para a sua vida, sucesso para o seu ministério. Deus vai agir a partir do momento que você sair dessa situação de estar prostrado diante da dificuldade. Escute, Meu Deus. você nem começou ainda. Meu Deus. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela o seguinte: você nem começou ainda e já está chorando? Isso é um mistério. Eu não sei se eu dei um programa muito grande, irmão. Meu Deus do céu. Deus, que maravilhoso. Terceira coisa que aparece a dificuldade. Elas surgem para me ensinar, para o meu crescimento espiritual. Aí o Espírito de Deus disse assim para mim: dá uma palavra de meditação para eles. Não culpe o diabo, pois esta é a ferramenta que Deus está usando para o seu bem espiritual, ou seja, para o seu crescimento. Aleluia. É maravilhoso, Rei da Glória. Eu te amo. Escute aqui, E profeta. o Senhor nos amou Meu primeiro. Deus, para que dar oportunidade, irmão Dimas, por calça curta? Verdade, Deus. Meu Deus. Para que dar crédito à ferramenta que Deus está usando para fazer com que você cresça? O diabo
É Deus que está te colocando na cisterna. Mas saiba de uma coisa: sempre vai ter um etíope que é tipo do Espírito Santo para